Queridos irmãos, a paz do Senhor, a todo você que nos assiste neste momento pela internet, nessa transmissão ao vivo, seja muito bem-vindo. Nós iniciamos há poucos dias este projeto na intenção de estudarmos junto com você, junto com o nosso internauta, a lição da nossa escola bíblica dominical. Percebemos que há uma grande dificuldade nos irmãos, às vezes, irem à escola dominical, e diante dessa circunstância nós queremos fazer essa transmissão para que os irmãos percebam o que estão perdendo em não ir participar pessoalmente, interativamente da escola bíblica dominical. Então nós o denominamos de Preparando-se para a EBD, e você é nosso convidado. Hoje nós estamos estudando, conforme pode ser observado, a lição de número 9. Nós trabalhamos com a revista da Betel Dominical e hoje estudaremos a lição de número 9, que tem o título A Igreja e Sua Organização. Nós estamos já há alguns meses, nesse trimestre, estudando sobre a igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Esta é a capa da nossa revista. E no assunto de hoje, quando trataremos sobre a igreja e sua organização, nós temos alguns assuntos importantes para discutirmos. Antes, deixa eu lhe mostrar o que eu trouxe aqui para auxiliar, caso você queira adquirir conteúdo extra. Trouxemos aqui Manual do Superintendente da Escola Dominical, muito bom, porque a igreja ela tem uma ordem, e nesta ordem está também a Escola Bíblica Dominical, que faz parte do seu departamento de ensino. Trouxemos aqui o Manual do Diácono, que faz parte do ministério da igreja, é um cargo local, faz parte do ministério da igreja, inclusive instituído em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Muito bom, aquele que é diácono é indispensável ter este manual. Nós trouxemos aqui Manual de Cerimônia, 2 manuais de cerimônia. Estes aqui são livros, especialmente este menor, que o ideal é que o ministro o carregue junto a si no seu paletó. O ministro tem que ter consigo, além de Bíblia e coisas do gênero, tem que ter o óleo, né? E tem que ter um manual de cerimônias, porque a qualquer momento ele precisará fazer uma festa, uma comemoração de aniversário, um culto fúnebre, uma apresentação de criança e coisa do gênero. E até aprender também como dirigir um culto, porque o culto ele tem suas peculiaridades. Tratando da organização da igreja, nós trouxemos aqui a igreja e as 7 colunas da sabedoria. Este aqui é para quem gosta de Efésios 4 e 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, aí completa, são 7. Presbíteros e diáconos. Você, com esse livro, você vai ter um conteúdo muito bom, estabelecendo os limites de cada uma destes cargos ministeriais estabelecidos por Deus e pela igreja. Trouxe aqui também para reflexão o ministério profético na Bíblia. Há muitos que se intitulam profeta, mas a intitulação profeta dos mesmos seria à luz do Antigo Testamento? Ou seria à luz de Efésios 4 e 11? Então este livro vai orientar acerca do ministério profético, né? A igreja tem uma organização, tem um ministério, e será que o que eu tenho é um ministério? Alguns dizem que tem o ministério do louvor. Tem o ministério do louvor? A Bíblia tem base para este ministério? Neste livro você vai aprender o ministério profético e vai poder fazer uma comparação com o ministério do louvor. Este aqui é um livro de Justo Gonzalez, que ele traz uma reflexão
É ministério ou é ministério? Ele produz ou ele é improdutivo? E se for um ministério para você, o ministério é uma vocação ou é uma profissão? Esse livro ele vai entrar neste âmbito: ministério, vocação ou profissão. Trouxemos ainda para indicar este livro do pastor Hernando Dias Lopes. Gosto muito do livro do pastor Hernando Dias Lopes e das suas pregações. O título dele é De Pastor para Pastor. Esse já induz a uma questão mais pessoal, a vida ministerial, as responsabilidades. Aqui vai falar até da questão tributária. Sou pastor, mas eu contribuo com o INSS. Nós vamos ter agora uma reforma da Previdência. Como é que ficará quando eu aposentar? Eu estarei resguardado pela Previdência de alguma convenção ou eu estarei resguardado pela Previdência Social? E outras coisas mais, né? O trato do pastor com as ovelhas, o trato do pastor com a sua própria vida, o trato do pastor com a sua saúde, sua família. Então, este livro do pastor Hernando Dias Lopes eu indico. Indico ainda esse aqui, Dons Espirituais e Dons Ministeriais. Bem recente, alguém estava discutindo num grupo de WhatsApp que o dom profético deve guiar a igreja. Com a leitura desse livro você vai perceber que não. A igreja é guiada por homens em sã consciência, realizando um culto racional. Paulo vai falar muito sobre isso. E aqui você vai aprender a finalidade de cada dom. Os dons são dados para o que for útil. Você vai aprender isso aqui. Então eu te indico este livro. Trouxe ainda para indicar esta Bíblia, Bíblia do Obreiro Aprovado. Ela terá aqui muitas referências. Ela tem introdução no início de cada livro, ela tem vários comentários, pequenos estudos do decorrer da Bíblia, ela tem mapas no final, como todas elas. Ela tem um dicionário, ela tem harpa cristã e tem vários outros gráficos que são de extrema importância para quem estuda a Bíblia Sagrada. Ela tem no seu interior também um manual de cerimônias. Quem adquire a Bíblia do Obreiro Aprovado acaba tendo um material para que, num momento ímpar, ele tenha todo o subsídio necessário. É lógico que ela não é uma Bíblia de profundos estudos como outras que podem ser citadas, apresentadas, ela não é. Então temos esta Bíblia do Obreiro Aprovado. E a última que nós indicamos antes de entrar no nosso assunto é a Bíblia Ministerial. Essa daqui é na nova versão internacional. A Bíblia Ministerial, ela está voltada nos seus comentários para as questões do ministério, pontos que às vezes as pessoas não percebem: liderança, liderados, aconselhamento, como resolver este ou aquele problema. Ela sempre traz uma alusão a pontos psicológicos. Eu até indico um livro chamado Psicologia Pastoral, eu esqueci de trazê-lo hoje. Esta Bíblia é importantíssima para estudarmos a matéria ministério. Pois bem, a lição de hoje, ou a lição que nós estudaremos no próximo domingo, que vamos comentar hoje, ela trata da igreja e sua organização. Há quem entenda que a igreja é desorganizada. Já ouvi muitas pessoas falarem a esse respeito. A igreja é desorganizada. Na realidade, a igreja não é desorganizada. Eu, às vezes, analiso a condução de um veículo. O motorista é quem vai fazer com que a igreja
com que o veículo entre por este ou aquele local. Ele é o piloto, ele é quem está com as rédeas na mão. Então, uma coisa ou outra pode ser falta de visão de algum líder que não percebeu este ou aquele âmbito, e nós somos seres humanos limitados, nem tudo nós percebemos. Mas a igreja, ela é organizada. A organização da igreja se deu na própria Bíblia. E foi Jesus quem organizou a igreja. Ele disse: edificarei, vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é organizada. A igreja, ela tem estabelecimento para cada uma das suas funções. Aliás, Jesus já deixou a função da igreja: ide por todo mundo. Então, a função de pregar, a função de evangelizar, que está junto com a pregação, a função de expandir o evangelho, que também está dentro da pregação, é o mesmo que lançar a semente. A igreja não pode se furtar desta obrigação. Depois vem a função de, uma vez ganhada aquela alma, evangelizada, a alma tendo convertido-se a Jesus, cuidar daquela alma. Todos os que aceitam Jesus são como bebês que não conseguem caminhar com os próprios pés, que não conseguem distinguir uma coisa da outra. Há uma passagem bíblica no livro do profeta Jonas, que Deus diz que os moradores de Nínive não sabiam distinguir a mão direita da esquerda. Assim são aqueles que aceitam a Jesus. Por mais que a pessoa seja letrada, por mais que a pessoa seja douta, se ele está aceitando Jesus pela primeira vez, ele é uma criança que, como disse Paulo, não consegue ainda comer comida sólida. Ele precisa do leite espiritual. E aí a igreja tem a segunda parte, que é a obrigação de cuidar, ensinar, orientar, sustentar com a palavra. Aí o Senhor Jesus disse: fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que levar essa pessoa até o momento do batismo. E depois que esta pessoa é batizada, agora é ensinar-lhe a guardar todas as coisas que já começou no discipulado e agora vai permanecer. Ou seja, não é somente a função de difundir, é a função de difundir, de ganhar, de cuidar, de ensinar, de batizar, de instruir, de orientar, de fazer novos discípulos, para que este ciclo continue. Então a igreja é organizada. E como a igreja, ela também é dirigida por homens, o Senhor também tem a organização da igreja neste sentido. E é justamente isso que a lição vai trazer: a igreja e sua organização. Se você quiser participar conosco, nós estamos com o Facebook aberto e poderemos dialogar contigo aqui. Também estamos com o WhatsApp. Se você quiser nos mandar alguma mensagem do WhatsApp, nós estamos com ela aberta aí. De sorte que a intenção aqui é justamente estudar o assunto. Então vamos lá, a igreja e sua organização. Esses slides aqui, se você utiliza a revista Betel, você pode colocar no Google Slide Betel Dominical. Aí vai aparecer, o primeiro link que aparece é o link que tem esses slides. Aí você entra, escolhe a lição que você quer, baixa o slide e ele está à tua disposição. Os abnegados servos do Senhor que amam a escola dominical, assim como vários outros, inclusive eu amo a escola dominical, eles têm tido esse cuidado de colocar os slides à disposição. Então vamos lá. Tema do trimestre: a igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Está aqui. Esta é a capa da nossa lição, aqui da nossa revista, que eu te mostrei há pouco. Estes são os títulos do trimestre. Lição 1, tratou da igreja e o plano divino. Lição 5, avivamento e missão na história da igreja, muito bom
esse Avivamento de Missão, nós falamos sobre William Seymour, que muitos cristãos desconhecem. Na lição 3, estudamos os símbolos da igreja. Na lição 4, estudamos a história da igreja até a Reforma Protestante. Na lição passada, 8, estudamos a igreja e sua influência na sociedade. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre os diáconos e como a igreja deve influenciar a sociedade e não ser influenciada por ela. O objetivo da lição é explicar a função básica do ministério. Será que o ministério serve para que alguém se promova socialmente? Será que o ministério serve porque alguns chegam a dizer minha igreja, lá na minha igreja, na igreja do pastor fulano de tal? Será que serve para que alguém se promova politicamente? Ou será que serve para que alguém dentro da igreja seja o mandatário, o manda-chuva? Vamos aprender a função básica do ministério. Também definir as características do líder cristão. O que é ser um líder cristão? Eu, inclusive, todas as manhãs estou enviando para alguns amigos e colocando no Facebook 37 características do líder que ninguém, qualidades do líder que ninguém esquece. Eu estou extraindo eles do livro do pastor Josué Gonçalves. Quais são as características de um líder? Vamos aprender. Citar as condições de ser membro. Então, se existe um ministério, existe uma liderança e existe uma membresia. E quais são as condições para se tornar membro de uma igreja? Será que aquela pessoa que não aceita o estatuto da igreja, ele pode se tornar membro da igreja? Nós temos aí projetos de lei que tratam da homofobia, do sexualismo, da sexualidade. Aqueles que entram pela prática homossexual podem se tornar membro da igreja? Nós vamos estudar isso aqui. O texto de ouro, o texto áureo, ele vai dizer o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos. Está grifado apóstolo, ó. E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, verso 11, nós já fizemos referência dele hoje. Ele mesmo foi quem deu. Será que pela leitura do texto áureo, alguém pode se fazer, pode se lançar como obreiro, como ministro? Na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 4, diz que ninguém toma para si esta honra, se do Senhor não for dada, como foi com Arão. Será que alguém que auto-intitula-se pastor, agora tem umas novas ondas, né? Já tem até apóstolo. Eu tenho um amigo em Barreiras que ele diz que a qualquer dia nós vamos chegar na igreja e vai ser apresentado. Aqui está fulano de tal, a quarta pessoa da Trindade. Isso é muito sério. Então foi ele mesmo quem deu. E se você ler o verso de número 12 desse capítulo 4 de Efésios, você vai ver que o fim é para a edificação da igreja. Apóstolo não é apóstolo à toa, profeta não é profeta à toa, evangelista não é evangelista à toa, pastores não é pastor à toa, doutores ou mestres não são, não tem esse ministério à toa. Vamos à frente. A verdade prática, ela diz: a organização da igreja serve o propósito de perpetuar o trabalho de Cristo e criar as condições mínimas de subsistência. Então, se alguém resolve participar do ministério, ser membro do ministério, ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, presbítero ou diácono, conforme
este livro, As 7 Colunas da Sabedoria da Igreja, e não edifica a igreja, não tem o propósito de fazer a igreja progredir, ele não está atendendo às condições mínimas. Temos que pensar nisso aí, porque às vezes a pessoa pensa que ele tem um ministério grande, na realidade é mini-ministério. Mini-ministério. Às vezes ele está tratando não como uma vocação, mas como uma profissão. E a igreja não deve, o ministério não deve ser tratado como profissão, como meio de ganhar a vida. O texto base dessa lição, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ele está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, em Atos, no capítulo 14, aqui está, Atos 14, e está em Tito, capítulo 1, em Atos 6, versos 2 e 3, que diz: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, cheios do Espírito Santo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Aqui nós temos a instituição dos diáconos. Eis o motivo de nós apresentarmos o Manual do Diácono, que é ser diácono, de autoria do pastor Cláudio Lô Correia de Andrade. No verso 14 nós temos, no capítulo 14 nós temos verso 23, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito e anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Aqui já fala da instituição dos presbíteros. Anciãos aqui é um termo paralelo a presbítero e a pastor. Ancião, presbítero e pastor são a mesma coisa. Bispo também é um presbítero, com a diferença. O presbítero ele é exclusivamente local. O bispo ele já é coletivo. Então, vários pastores são governados por um bispo, ou vários presbíteros são governados por um bispo, vários anciãos são governados por um bispo. Existem igrejas, por exemplo, que não usam o termo presbítero, nem usam o termo pastor, usa bispo, usa ancião, mas é a mesma coisa. Talvez por falta de leitura da Bíblia desconsidere os outros, mas na essência é a mesma coisa. E alguns querem ser chamados de bispo, mas aqui nós já temos que se o presbítero, o pastor e o ancião são líderes locais, o bispo é alguém que tem uma responsabilidade muito maior. Nós hoje chamamos de pastor presidente, poderia ser um bispo. Poderia ser um bispo na nomenclatura de Atos dos Apóstolos. Um presidente de uma convenção poderia ser um bispo, não tem a menor dificuldade. Tanto que alguns segmentos de outras religiões tratam dessa forma, o bispo, o arcebispo e etc. Aí em Tito nós temos no capítulo 1, verso 5, o texto que diz: Por esta causa te deixei em Creta. Paulo deixou Tito em Creta, provavelmente, como eu acredito, na 4ª viagem missionária. Eu acredito na 4ª viagem missionária, porque nas 3 viagens anteriores Paulo não havia ido a Creta. Se você abrir a sua Bíblia e buscar as viagens do apóstolo Paulo, registradas em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar somente 3. A 4ª seria uma viagem de prisão, quando ele vai de Jerusalém preso já para Roma. Então ele não passou, não evangelizou em Creta, não fez serviço nenhum. No entanto, ele tinha a intenção de ir à Espanha. E quando ele escreve a Timóteo, ele diz: O Senhor me livrou do meu primeiro julgamento. Ninguém me assistiu, mas o Senhor me livrou e me livrou da boca do leão. Porque provavelmente Paulo
receberia na sua primeira prisão a pena de morte, a pena capital, de não ser decapitado, como foi na segunda prisão, mas de ser lançado aos leões no Coliseu Romano, porque isto na época era até moda, faziam isso para agradar a população. Então ele diz: por esta causa te deixei em Creta. Paulo, como Deus disse, numa quarta viagem missionária, teve em Creta, e se você ler a carta a Tito, você vai encontrar essas peculiaridades, que você não vai encontrar em Atos nem em outro local. Então tudo indica que ele esteve, inclusive na Espanha. Paulo foi à Espanha e também esteve em Creta. Para que pusesses em ordem as coisas que restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Não lembro agora, mas me parece que em Creta tinha 103 igrejas, se não estou enganado. Então Tito se tornou responsável por pelo menos 103 presbíteros, que eram os responsáveis da igreja local. Então veja que a igreja tem uma organização já partindo daqui, dessa leitura bíblica em classe, ou leitura de referência. Nesta semana, o objetivo da igreja de orar é pela liderança local. Orar pelo pastor e pela liderança local. Então, que Deus abençoe meu pastor José Carlos de Souza, que Deus abençoe a nossa diretoria, o pastor Robson, o pastor Carlos Júnior, o pastor Sérgio e os demais pastores que compõem a nossa diretoria. Que Deus abençoe todo o nosso campo, que Deus abençoe também, expandindo um pouco, que aqui fala só da liderança local, Deus abençoe o nosso presidente estadual, pastor José Ivan, que recente esteve em nossa cidade. Se o senhor estiver assistindo esse vídeo, me desculpe por não ter ido visitar, porque o dia a dia não me deixou, mas Deus o abençoe, o Senhor, e ele abençoe também a nossa liderança da CONAMAD. Introdução. Apesar do termo igreja originalmente se definir com as pessoas, a organização e instituição da igreja serve o propósito de perpetuar e melhorar o trabalho organizado aqui na terra. A igreja ela deriva de uma expressão chamada eclésia, uma expressão grega, expressão que foi muito utilizada pelos gregos quando eles se reuniam para discutir algum assunto. Então, aquelas pessoas que de uma sociedade inteira saíam, deixavam seus afazeres e vinham para aquele local discutir os assuntos da cidade, era uma eclésia. Esta eclésia foi a expressão que foi utilizada para aqueles que, tendo as suas mentes abertas, Lucas 24:45 vai dizer que então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Tendo suas mentes abertas e compreendendo, vendo além do que as outras pessoas viam acerca do céu, acerca da igreja e da organização, eles se reuniram, e esta reunião dessas pessoas com o pensamento comum é chamada de eclésia. Então eles são aqueles que são tirados do contexto geral do mundo para formar um grupo de pessoas, a eclésia. Então eclésia trata de pessoas, mas acontece que essas pessoas cresceram em número e foi obrigado que se organizassem. Nós temos lá no Antigo Testamento Deus dando orientações a Moisés, e Deus diz: coloca eles em grupos, grupo de 10, de 50, de 100, coloca em grupos e coloca líderes sobre os grupos. Então, da mesma forma, é a igreja. A igreja tem o seu líder, que é o Senhor Jesus Cristo. No entanto, ela tem várias ramificações, ela tem várias denominações, ela está em todos os locais do mundo, pode-se assim dizer, até em países como os países muçulmanos, onde os cristãos são perseguidos, são mortos por causa do Evangelho, a igreja está. E eis a necessidade da igreja se organizar. Então, aqui tem uma organização da igreja, e esta é a linha que é apresentada pela CONAMAD, é a nossa linha da Assembleia de Deus de Madureira.
Então aqui embaixo você tem um membro, né? Acima dos membros estão os auxiliares ou cooperadores. Acima deles estão os diáconos. Logo após os presbíteros, aí nós temos evangelistas e missionários na mesma linha. Para posterior nós temos pastor presidente de convenção, presidente de campo, pastor de congregação, pastor auxiliar ou copastores, aqueles que atuam, pode atuar junto com a congregação, ou pode atuar junto com o campo, ou pode atuar junto com a convenção, são pastores auxiliares. E temos o bispo, que é a liderança maior. Essa é a organização da igreja atual aqui no Brasil. É interessante que os membros da Assembleia de Deus Madureira conheçam esta organização. Às vezes a pessoa não sabe como funciona o sistema da sua igreja. Existe o sistema congregacional, onde a congregação se reúne e ela vai tomar decisões para toda a igreja. Existe o sistema presbiteriano, onde os presbíteros têm um cargo eletivo, eles são eleitos, ele é presbítero para o resto da vida, mas ele pode não ter o mandato. Então eles se reúnem e tomam decisões pela igreja. E existe o sistema episcopal, que é o sistema que rege as Assembleias de Deus no Brasil, que é o sistema episcopal. E é esse aqui é o sistema que faz parte do sistema episcopal. Vamos lá, o que é ministério? Primeiro ponto vai falar de ministério. Aí nós teremos os ministros, que no ministério você tem ministros. Aí teremos os presbíteros e teremos os diáconos. Então, em tese, o ministério é composto por esses três: ministros, presbíteros e diáconos. Eu vou voltar aqui um pouco. Aqui estão diáconos e presbíteros. Daqui para cima todos são ministros. Todos esses aqui são ministros. Ministros, presbíteros e diáconos. Então esses dois aqui são cargos exclusivamente locais. Esses aqui já são cargos gerais. De sorte que nós temos ministros, presbíteros e diáconos. Então, tratando de um ministério, a introduçãozinha aqui diz: as principais funções do ministério são a pregação da palavra e a administração das coisas do Senhor. Infelizmente, alguns tratam a igreja ou o ministério como um meio de ganhar dinheiro, né? Nós, inclusive, não corroboramos com a teologia da prosperidade em si, apesar de entender que Deus dá a prosperidade. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Mas não é uma troca. Não existe essa troca. Se fosse assim, todos na igreja seriam milionários. Talvez nós voltássemos ao período de Salomão, onde todos eram muito ricos, tinham muito dinheiro e era se cobrado um pesado tributo. Não é este o fim. O ministério ele tem o fim de cuidar, evangelizar, ensinar, visitar, orientar, preparar, porque ele está cuidando de uma noiva que vai ser entregue ao seu noivo. Não tem outro fim. Se alguém utiliza o ministério por ser uma aglomeração de pessoas para outro fim, este tal vai receber o seu devido galardão diante de Deus. Tem até uma passagem onde o Senhor diz: estive doente e não me visitaste, nu e não me vestiste, com fome não me deste de comer. Quando, Senhor? Nós discutimos na lição passada. Quando não fizeste aos meus pequeninos. Aí em outra passagem diz: aquele que dá um copo d'água a um desses pequeninos não perderá de forma alguma o seu galardão. Um copo de água fria não perderá o seu galardão. Então, o ministério tem uma função muito ampla e não é ganhar da igreja. Um grande exemplo na Bíblia nós temos o do irmão José, que foi nominado Barnabé, filho da consolação. Ele pegou o que tinha e distribuiu para a igreja. Futuramente alguém quis fazer a mesma coisa. A Ananias e o Safira. O Ananias e a Safira. E a igreja não aceitou. O Espírito Santo não concordou. Porque não é o fim da igreja. E se alguém faz dessa forma, há quem diga que há quem esteja registrado na Bíblia que vai chegar diante do Senhor e vai dizer: mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Sim, mas eu não te conheço.
Nós não expulsamos demônio porque às vezes as coisas são feitas por um certo teatro, entendeu? Não tem apoio bíblico. Continuando, cabe ao ministério priorizar a proclamação do reino de Deus e criar suporte para o mesmo. Então existe um ministério organizado com ministros, presbíteros e diáconos, que o fim deve ser proclamar o reino de Deus. E como é que esse reino de Deus deve ser proclamado? Antigamente o reino de Deus era proclamado numa feira livre. Alguém pegava um megafone e começava a falar na feira. Alguns ainda fazem isso aqui na cidade. Esta semana alguém veio me reclamar que um rapaz estava fazendo. Eu fiquei olhando assim, eu disse, deixa o moço pregar o evangelho. E é até outro que é evangélico também que está dizendo isso. É lógico que os excessos devem ser coibidos. Mas como dizia meu saudoso pai, perturbem-se os moradores da terra. O evangelho deve ser pregado. Irmão Noé Machado de saudosa memória. Então todos nós temos que nos unir para que haja a proclamação do reino de Deus. Afinal de contas está escrito, é chegada a voz do reino de Deus. O Senhor Jesus falou. Então o evangelho pode ser pregado nas ruas, nas praças, mediante entrega de folheto, pode ser pregado nas redes sociais, este é um exemplo, pode ser pregado nos canais de TV, no rádio. Então nós precisamos criar meios nas faculdades, por intermédio de palestras. Eu tenho um amigo em Barreiras, o pastor Dejavan, que ele disse que um dos sonhos dele é se tornar professor de faculdade. Para quê? Para que possa levar um pensamento filosófico cristão, bíblico, para aqueles que tão somente estudam a filosofia secular. Mostrar a filosofia secular mais subordinada àquilo que a Bíblia registra, porque a Bíblia é a verdade maior. Eu estudo há alguns anos a Bíblia, já faço parte do ministério há 26 anos, eu tenho 27 evangélicos, faço parte há 26 anos, já li alguns livros, eu diria que centenas de livros, já li muito mais de 1000 e alguns livros, tenho uma biblioteca vasta, estudo filosofia, estudo sociologia, estudo antropologia, estudo filosofias de várias religiões e sempre paro na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é o fim maior. Então, boa a ideia do pastor Adejavan. Vamos à frente. Tendo feito a introdução desse ponto 1, vamos então aprender sobre os ministros. Os ministros. Entende-se como ministro do Senhor aquele que serve a Deus e à igreja. Veja bem, ministro não é aquele que recebe uma promoção dentro da igreja e ele batalha e recebe aquela promoção como alguém que faz um concurso público ou alguém que é eleito num cargo eletivo e depois ele senta na cadeira e os outros vêm trabalhando para ele. Não é. O ministro aqui vem de chamada. As Assembleias de Deus, por exemplo, ela só consagra alguém depois que aquela pessoa demonstra aptidão. A pessoa demonstra aptidão, aí agora esta pessoa é orientada a estudar a Bíblia Sagrada, é orientada a conhecer a estrutura da organização onde ele está, porque onde não há lei não há transgressão, mas havendo lei, quem não cumpre transgride, e quem é transgressor está em desacordo com a Bíblia Sagrada. Então a instituição ela tem regras internas da instituição, como tem qualquer associação, inclusive algum sistema religioso chama-se justamente de associação, e aqueles que são seus membros são associados, e os que deixam de ser membros são desassociados. Não é uma expressão errada, mas a igreja tem então essa sua organização. Mas ministro é aquele que, depois que é demonstrado as suas aptidões, o seu desejo, a sua vocação, ele se prepara e passa a atuar em prol da igreja. Vez por outra alguém se apresenta como ministro. Eu tenho um ministério de louvor. Mas nesse ministério de louvor você serve a igreja ou a igreja te serve? Lembrando que não tem na Bíblia ministério de louvor. É o serviço que vai continuar no céu. Não registra-se na Bíblia pregação ou ensino no céu. O mestre é Jesus. Mas registra-se que no céu haverá o nosso louvor. Nós louvaremos ao Senhor
como os anjos o louvam, mas não é um ministério aqui na terra. Ministrar induz prestar serviço a outrem. Qual foi o ministério que Deus me deu? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor? Como é que eu vou usar, presbítero, diácono, como é que eu vou usar esse ministério a serviço de alguém? Existem outros ministérios na Bíblia, nós temos outros dons na Bíblia, melhor dizendo, esses são dons ministeriais e tem os dons de serviço, tem os dons espirituais, mas tudo é feito em prol da igreja. Na primeira carta a Timóteo, conforme registra no capítulo 3, verso 1, vai dizer que quem deseja o episcopado, fazendo referência ao ministério, episcopos, excelente obra deseja. Mas Paulo não está dizendo para Timóteo aqui que é ministério no sentido deturpado de hoje. Nós temos os ministros em Brasília, não é naquele sentido. É ministério de pegar a aptidão que o Senhor deu e empregá-la a serviço do reino, a serviço da igreja. Ainda sobre os ministros. Entretanto, não devemos achar que é um caminho fácil ou de pompa. Ser ministro é puxar para si uma responsabilidade muito grande. Vocação ou profissão? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se tornar ministro, chegar e dizer, eu sou diácono, aqui não fala ainda dos diáconos, os ministros lá em cima, eu sou presbítero, eu sou evangelista, chegamos nos ministros, eu sou missionário, eu sou pastor, e não fazer exatamente conforme a Bíblia requer, deixa um pouco a desejar. Talvez eu devesse rever, nós devêssemos rever nossas chamadas ministeriais. Será que realmente estamos dispostos a fazer conforme a Bíblia nos orienta? Vez por outra alguém sai e abre uma igreja. É livre. A Constituição da República dá esse direito. Entra pelo campo da livre iniciativa, apesar de não ser um comércio. Dá o direito. Temos a liberdade de consciência, de pensamento, de expressão. É livre, é livre. Nós podemos criar nossas liturgias, é livre. O direito de culto é livre. Mas quando eu penso da sucessão apostólica, a forma como o Senhor Jesus chamou os apóstolos, que tiveram seus discípulos, os pais da igreja, período da patrística, quando eu estudo sobre Policarpo, eu estudo sobre Clemente de Alexandria, eu estudo sobre vários desses homens lá que aprenderam com os apóstolos, eu me questiono. Aí o tempo passa, nós vamos encontrar na história Tertuliano, o tempo passa, nós vamos encontrar na história John Ros, John Gutenberg, Martin Lutero, Adoniran Judson, Christian Evans, Charles Finney, Moody, que hoje eu mandei um texto acerca de Moody. Criticaram Moody porque Moody não era versado em letras, mas hoje eu estou comentando sobre Moody. E a pessoa que fez a crítica que ele não era versado em letras, onde está? Quem é? Quem foi, melhor dizendo, que não tem nenhum nome dele registrado? Né? Esses homens vieram, esses homens foram chamados, eles receberam o chamado, compreenderam, permaneceram-se ativos no ministério, passam-se os séculos, muitos foram mortos na fogueira, como é a história da noite de São Bartolomeu, que diz que o sangue de cristãos jorrava nas ruas, o que não dizer da Inquisição e os instrumentos de tortura da Idade Média. Chega ao Brasil,
entram pelas brenhas das matas para evangelizar, indo em locais que ninguém nunca imaginou que alguém pudesse se converter. Hoje disse, não, ali não adianta não, que ali não converte ninguém. Eu, por exemplo, evangelizei muito no município de Cristópolis, um local que tem lá chamado Mata do Cedro. Nunca consegui ganhar uma alma em Mata do Cedro. Acompanhado do pastor Antônio Raimundo, da irmã Preta, de outros obreiros. Às vezes o pessoal passava para zombar de nós, passava com o carro em alta velocidade, na terra, a poeira cobria. Há bem pouco tempo eu estive na cidade de Cristópolis participando de uma festa e tive o privilégio de ouvir o pastor apresentar. Fiquem em pé os irmãos de Mata do Cedro. E do meu lado estava sentado um rapaz que eu evangelizei ele, foi meu colega de escola, nunca aceitou Jesus. E eu tive o privilégio de ver o crente, obreiro, servindo ao Senhor. Então, conforme aduz a imagem, são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então, seja um ministro para fazer a diferença. É a imagem que está aqui, é a mensagem que está aqui. Vamos à frente. Fica a dica, você é ministro, não é só para ocupar a cadeira não, você é quem tem que ensinar a cantar, você é quem tem que ensinar a pregar, você é quem tem que tomar a frente da evangelização, você é quem tem que segurar quando surgem conversas extras dentro da igreja, você é quem tem que ser o escudo do seu pastor. Seja ministro, pense, abra a mente, o que eu posso fazer para a igreja expandir, para o reino de Deus crescer? Ainda sobre os ministros, na verdade, a escada eclesiástica é para baixo e não para cima, pois o maior servirá ao menor. Apesar dela ter sido mostrada desta forma, como uma cruz, né? Na realidade, ela é desta forma. Por quê? Porque o bispo, apesar de ser o primaz, o maioral, o superior a todos, mas ele serve a todos esses aqui. Todas as suas ações são em benefício dos pastores de convenção, pastores presidente de campo, da congregação, dos pastores auxiliares, etc. Estes aqui já servem os missionários e os evangelistas, porque precisam do apoio dos mesmos para trabalhar. Precisa orientá-los. Estes aqui já são o apoio dos presbíteros. São eles quem devem estar junto com os presbíteros, orientando-os, dando-lhes o suporte necessário, pedindo-lhes ajuda no que for necessário. Mas tem que ser, a liderança estes têm que vir servindo eles no fator liderança principalmente. Os presbíteros, por sua vez, orientando os diáconos. Infelizmente, algumas inversões têm havido. Por quê? Como ministros não se posicionam como ministros, às vezes membros, cooperadores, diáconos e presbíteros estão fazendo as funções de ministros. E aí a organização dada não segue ajustada como deveria. Então, é assim que deve ser. O maior deve servir o menor. E na realidade, o próprio Senhor Jesus disse: quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor, seja como essa criança. Vamos à frente. Voltando aqui, ó. O maior dentre vós será o vosso servo. Mateus 23, verso 11. Deixando a classe dos ministros, nós vamos agora para a classe dos presbíteros, que são cargos exclusivamente locais. Alguém pode ser presbítero aqui e não ser presbítero ali. Presbíteros e diáconos, eles são da igreja local, eles conhecem toda a necessidade da igreja local. Então, às vezes alguém acha que, como trabalhou na igreja lá na cidade tal, mudou para cá e deveria receber o cargo. Não, é a igreja local. A igreja local tem uma necessidade. E se a necessidade da igreja local estiver satisfeita, às vezes você chega na igreja local, ela tem, como eu tenho exemplos, 30 presbíteros, 40 presbíteros, não precisa de mais um. E, de qualquer forma, também não há necessidade da pessoa ter o cargo para exercer o ministério.
O ministério é algo que é dado por Deus. É o desempenhar de funções, assim diz o direito administrativo. O cargo, né? A função. É o desempenhar de ações. Então, se você tem no coração o ministério, mostra que faça a diferença. Alguém já chegou. Alguém já tem história. Por que você vai querer tomar lugar? Então, faça a diferença, comece a trabalhar. Daqui a pouco pode ser que a liderança da igreja perceba que não precisa de mais presbítero, mas que este aqui serve como presbítero, porque está fazendo a função de outros que não deveriam fazer. Fica a dica. Você vai conseguir lugar. O presbítero. A expressão presbítero no grego indica pessoa mais velha ou ancião. Já explicamos isso aí. É aquele que conhece a igreja, conhece a estrutura, conhece as pessoas, sabe onde moram, quem são, o que fazem, quais são os empreendimentos, etc, etc. Ele conhece a igreja, ele sabe onde estão as necessidades, alguém que conhece a cidade, é o presbítero, ele tem condição de viabilizar o que está acontecendo. Considerando que os ministros podem ser movidos, os presbíteros são fixos. Então, toda vez que girar e vier um novo obreiro, ao chegar, vai ter o apoio, ou deve ter o apoio dos presbíteros locais. A designação presbítero era usada para se referir aos dirigentes das igrejas locais. Então, não fique triste se de repente, às vezes você chega num canto e diz: o pastor fulano tal está aí. Uma vez alguém me disse: mas o pastor fulano tal. Eu disse: não, mas fulano tal não é pastor, fulano é presbítero. Isso deu uma grande confusão. Uma vez eu chamei alguém de pastor. Aí ele me repreendeu que não era pastor, ele é bispo. Desnecessário, né? Encarregados da administração sem referência à sua idade. Não tem necessidade de ser uma pessoa bem idosa. Se ele é o responsável pela administração, ele é um presbítero, deve ser considerado como presbítero. Tratava-se de homens mais maduros, no caso da igreja primitiva, maduros espiritualmente, com conhecimento e experiência para servir como exemplo e ensinar o povo de Deus. Eu tenho alguns exemplos, eu poderia citar dois que eu particularmente admiro. Eu não vou citar porque estamos em rede social e não quero também deixar ninguém em detrimento. Que jovens, citaria três, na bem da verdade, que jovens eles já tinham maturidade superior à maturidade de muitos, ou demonstrar maturidade superior à maturidade de muitos já idosos. Esses foram ao presbitério bem cedo e confesso para vocês que eu fiquei feliz pela consagração deles, porque era nítido, ele demonstrava a chamada de Deus em sua vida. O presbítero ainda, o apóstolo Paulo relaciona as qualificações necessárias para o exercício da função de presbítero. Está lá na primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versos 2 a 7, nós já lemos aí no início do 1 Timóteo, e está em Tito, capítulo 1, versos 5 e 6. Aí vem lá: irrepreensível, temperante, hospitaleiro, amigo do bem, não dado ao vinho, inimigo de contendas. Presbítero não deve viver em contenda, governar bem sua casa, não neófito é não inexperiente. Inclusive, bem recente, nós tivemos uma EBOL, Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, onde nós tratamos desta parte, não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Assim, Paulo elenca todas as qualidades de um presbítero que nós devemos observá-la. Continuando ainda sobre o presbítero, algumas funções dos presbíteros. Atos 20, verso 28 e primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 e 2, deve ser alguém que apacenta a igreja. Aqui é algo que merece um pouco de atenção, porque o apacentar não é só do pastor presidente, que já foi dito que um pastor é um presbítero. Mas se você é presbítero, você deve apacentar. Você não pode não saber onde os membros, onde as ovelhas estão. Apacentar
dar de repente comida. Você é presbítero, você deve ser o primeiro a levá-los aos cultos de ensino. Deve ser o primeiro a levá-los à escola bíblica dominical. Um presbítero que diz, eu não estou assistindo escola dominical, me permita dizer, reveja as funções, ative-se, responsável pela sã doutrina, pelo ensino da sã doutrina. Você precisa orientar os irmãos, presbítero, acerca dos falsos ensinamentos. Vez por outra aparece alguém na nossa porta entregando um folheto. O pessoal chama até de queima-panelas. E aí? Eu chego na casa de alguns, como bem recente alguém me mostrou um material, e dentro do material tinha material de uma editora que, na hora que a pessoa me mostrou pela ilustração, já disse, olha, isso aí é de tal linha. E deve tomar conhecimento, deve tomar cuidado. Porque, como eu disse, os cristãos, os irmãos, eles não têm estrutura. Eles não dão conta de comer ainda uma comida sólida. É o presbítero quem vai dizer, não, isso aqui é dessa forma por causa disso. Outro, pregação do evangelho. Um presbítero deve estar apto a pregar o evangelho a qualquer momento, em qualquer circunstância. 1 Timóteo 5,17 vai falar sobre isso. Bem recente, foi dada oportunidade a algumas pessoas e presbíteros não quiseram falar. Os diáconos falaram. Como é que fica? Vamos lá. O presbítero deve orar e ungir o doente. Lembra que está escrito lá, se estiver alguém entre vós enfermo, Tiago escreveu no capítulo 5, verso 14, chama os presbíteros, que eles fazem parte da liderança local. Não é porque não está não faz parte da mesa diretora da igreja local que não faz parte da liderança. O presbítero é um líder. Ele é um formador de opinião. Então são eles que devem ser chamados. E chamar a qualquer momento. Na chuva, no sol, de madrugada, durante o dia. E o presbítero deve ir e carregar sempre consigo óleo. Lembram disso? Um óleozinho? Carregar o óleo. Chega lá na hora, unge o irmão, unge a pessoa, ora por ele e ouve. Se tiver cometido algum pecado e confessar o pecado, ser-lhe-ão perdoados. Isso é função do presbítero. Como já dito, também temos a função de diácono, que na mente de muitos é somente aquele que entrega a Santa Ceia. Mas Estevão era diácono. E Estevão foi um diácono evangelista. Estevão tem registrado em Atos dos Apóstolos das maiores pregações constantes em Atos. Está a pregação de Estevão. Estevão fez o pessoal do Sinédrio entender que eles estavam matando o próprio Messias. Isso demonstra conhecimento. Você deve exercer a sua função como diácono, pois para isso você foi chamado. E diácono, conforme o capítulo 6, ele é alguém que foi chamado para auxiliar mesmo no serviço. Enquanto alguns vão orar, os apóstolos disseram, não é bom que nós deixemos a oração para ir servir as mesas. Então, enquanto você, presbítero, você, ministro, ora, o diácono serve. O diácono ora com antecedência, deve manter uma constante vida de oração, deve estar sempre pronto, deve estar na porta, deve estar servindo as mesas, deve estar servindo na ceia, deve trazer água, deve cuidar de crianças, deve auxiliar. Este é o serviço dos diáconos. Deve visitar alguém, levar a cesta básica. Este é o serviço dos diáconos. Mas não deve desprezar o estudo da Bíblia Sagrada. Não deve desprezar o afiar da sua ferramenta. Um diácono, ele é diácono, mas ele tem que estar com a ferramenta afiada, porque a qualquer momento ele poderá precisar, a igreja poderá precisar dele como um ministro, como alguém para ministrar a palavra.
E lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo diz bem assim: aqueles que servirem bem como diácono alcançarão para si confiança dos cativos na fé e uma boa posição no ministério. Vamos servir como diácono. A diaconia bíblica não se caracteriza por poder e proeminência, mas pelo serviço ao próximo. Inclusive, quando você estuda diácono e aprende o que é diaconia, você aprenderá que todos aqueles que servem no reino são diáconos. O apóstolo é diácono, o profeta é diácono, o evangelista é diácono, o pastor é diácono, o mestre é diácono. Todos somos diáconos. Você já aprendeu que todos os que são líderes da igreja local são presbíteros. Olha que coisa interessante. Todos somos diáconos, todos somos presbíteros. Os ensinamentos de Jesus no julgamento final equiparam esse ministério como no juízo final, o Senhor Jesus vai cobrar. Como eu já disse, estive nu e não me vestiste, estive doente e não foste me visitar, etc. Esse seria, em tese, o serviço do diácono. Mas o Senhor vai cobrar isso de todos. De mim, de você, mesmo você que está assistindo, que não é cristão. O Senhor vai cobrar isso aqui de você. Não é só pela caridade. Que alguém diz que fora da caridade não há salvação. Não há salvação fora de Cristo. Fora de Jesus não há salvação. A caridade é um complemento. Mas o Senhor vai cobrar de você. E a imagem aqui deixa bem claro. Será que nós temos alimentado os famintos? Nós temos acolhido aqueles que têm necessidade, o próximo? Nós temos dado roupa aos que estão despidos? Eu não digo despidos por vontade própria, mas despidos por não ter condição de vestir uma roupa. Ei, me dá uma camisa. Nós temos visitado os enfermos e encarcerados. Eu frequentemente vou no cárcere, na delegacia, no presídio, e eu vejo a situação daquelas pessoas lá. E infelizmente eu já falei com alguns pastores aí para que realizassem o serviço lá, mas não houve o interesse, pastores de algumas outras denominações. Apesar de ver sim uma pastoral outro dia saindo do presídio que tinha ido realizar assistência religiosa. E há cerca de um mês eu estava no culto, eu até preguei neste culto, e no final da mensagem alguém convidou para ir à UPA da nossa cidade para orar por alguém. Eu chamei um dos nossos pastores, o pastor Sérgio Paulista, e nós fomos até a UPA. E ao chegar na UPA encontramos muitas pessoas acamadas, muitas pessoas no leito, algumas com situação muito complicada, inclusive uma enfermeira evangélica que também estava não só cuidando da parte física, mas da parte espiritual dos internos ali, dos internados. E nós oramos por muitas pessoas. Aí na saída eu conversava com o pastor Sérgio e dizia: olha, um ministério, uma parte do serviço cristão que poderia ser melhor explorado pela igreja. Isso aqui é função nossa. É função do diácono e é função de toda a igreja. Atos capítulo 6, então, nós temos que 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus e sabedoria, foram separados para ser diácono. Então, ser diácono não é uma qualquer pessoa, não é uma qualquer função. Inclusive, um dos maiores avivamentos que nós registramos em Atos dos Apóstolos foi por intermédio de Filipe, diácono. Então, o Senhor pode nos usar, não somos impedidos pelo cargo de agir diante de Deus. Devemos saber que a igreja tem uma organização, então tem coisa que eu não devo fazer. O rei Saul, em certa ocasião, queria realizar um sacrifício e estava com muita pressa porque
o povo já queria ir embora e ele percebia que politicamente ele já estava perdendo moral, estrutura, sustentação diante do povo, e foi lá, o sacerdote Samuel demorou e ele correu e realizou o sacrifício. Lá no Antigo Testamento, Deus já reprovava que a função que compete a um, o outro não a usurpasse. Então, como diáconos, precisamos entender que existe uma hierarquia, mas existe uma ordem, né? Uma organização, mas não nos impede de fazer o serviço de Deus quando necessário. Um amigo pastor disse: se você olhar para frente, olhar para trás, olhar para os lados e não ver quem possa fazer aquele serviço, é você quem deve fazer. Aí nós temos então a liderança cristã da igreja, né? A liderança cristã constitui-se basicamente do exemplo e do serviço, no qual o líder influencia a partir da vida de Jesus Cristo. Exemplo. Então o segundo ponto aí vai tratar sobre exemplo e serviço. A primeira grande exigência para a liderança é exemplo. Líderes precisam ser exemplo. Exemplo em tudo. Exemplo no cotidiano, exemplo na família, exemplo no ministério, exemplo em tudo. Jesus, por exemplo, foi exemplo, né? Até um trocadilho, por exemplo, foi exemplo. E até hoje já encontramos quem quisesse denegrir a imagem de Jesus. Um tal de Dan Brown, num dos seus livros, ele trouxe uma história que envolvia Maria Madalena, mas ficou só no contexto dos seus livros mesmo, porque não passa de uma heresia. O próprio Jesus, como líder da igreja, nos deu um exemplo em tudo. O nosso Senhor Jesus é exemplo. Eu posso não ser exemplo em alguma coisa, mas Jesus é exemplo. O apóstolo Paulo orientou o jovem pastor Timóteo a ser um exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. A influência do velho apóstolo no ministério do jovem Timóteo é um livro muito bom. Então precisamos ser exemplo. Como é que eu vou querer que alguém cante se eu não cantar? Como é que eu vou querer que alguém congregue se eu não congregar? Meu pastor diz: o maior exemplo de submissão é se submetendo. Exemplo: o líder deve influenciar, não pelo autoritarismo ou pela arrogância, mas sim por uma vida exemplar em todos os sentidos. Há uma diferença do líder e do chefe. Alguém é chamado de chefe. Eu não vou entrar em muito comentário, mas realmente chefe é aquele que dá a ordem e fica tranquilo. Vai viajar, sei lá, vai cuidar da sua vida, vai cuidar de suas obras, suas construções, sei lá, e dá ordem, os outros vão cumprir. O líder não, o líder está junto, com a mão na massa. O líder, conforme diz aqui, não impõe, né? O Maquiavel diz que existem dois meios de liderar: pelo amor ou pela dor. O líder, ele governa pelo amor, mas também na hora da correção ele tem autoridade para corrigir. Autoridade moral. Uma vida de santidade é requisito primordial para qualquer liderança cristã. Santidade ao Senhor era o que estava escrito na mitra dos sacerdotes. Tinha a mitra e na frente tinha uma diadema de ouro onde estava escrito: santidade ao Senhor. E neste ponto aqui, muitos de nós deixamos a desejar. O Senhor espera que toda a liderança seja ávida a servi-lo, seja ávida a buscá-lo, seja dedicada ao seu serviço e seja santa. Santidade, ele anda por um campo muito amplo. Santidade, ela trata de exclusividade. Alguém outro dia falou do telefone celular. Se eu segurasse a Bíblia, a quantidade de vezes que eu seguro o telefone celular, de repente eu seria mais próximo de Deus do que o que eu sou da tecnologia. O líder cristão deve influenciar pessoas através de uma vida irrepreensível de santidade e comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo e guiado por Ele. O líder cristão deve ter uma vida de oração, leitura e meditação da Palavra de Deus.
Salomão, quando termina a sua vida, lá no livro do Eclesiastes, ele diz bem assim: de tudo que se tem ouvido o fim. Quando Salomão fala do fim, eu me lembro de Matusalém. Viveu 900 e tantos anos e morreu. Não tem história de Matusalém. Não sei o que Matusalém fez com 900 e tantos anos de vida. Eu não sei se construiu, se destruiu. Eu não sei se falou, eu não sei nada de Matusalém. E morreu. Nós precisamos, na nossa vida, colecionar isso. Comunhão com Deus, estar cheio do Espírito Santo, a obra do Senhor, dedicar ao seu reino. Precisamos que o nosso âmago, o nosso interior, a nossa moral seja moldada, seja trabalhada. E desta forma, nós conseguiremos, tanto para nós mesmos, como diz a Bíblia, tem que cuidar de si mesmo, de ti mesmo e da doutrina, como aos outros que nos ouvem, por causa da nossa autoridade moral. Os dons ministeriais, aí aqui eu já abro um leque. Eu registro pelo menos 3 tipos de dons: dons espirituais, dons de serviço e dons ministeriais, né? O apóstolo Paulo elenca diversos dons ministeriais para a utilização na igreja. Não é a utilização própria lá no trabalho, é na igreja. É lógico que eu não deixo de ser no trabalho quem eu sou, mas é para ser ministrado na igreja. Existe uma diferença do cargo e existe uma diferença da função. Às vezes alguém tem o cargo e não exerce a função. Aqui é para ser exercida a função. Se tem o cargo, duplamente, porque você tem o cargo. Então o Senhor separa para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. O Senhor traz, aqui é tratado como coluna de sustentação, coluna de sabedoria da igreja, 7 colunas de sabedoria. 2 informações relevantes. O fato de que não são os homens que escolhem ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, mas o próprio Deus é quem os estabelece na igreja. Olha, tem uma pergunta no Novo Testamento que diz assim: por que os vossos membros guerreiam? Por que há guerra entre vós? Será que não é por causa dos próprios membros que buscam os próprios deleites? Então, gente, ser chamado para um ministério não é vontade própria. Às vezes alguém pergunta: você tem quantos anos de igreja? Tem tanto. Você já é pastor? Você já é apóstolo? Não é assim que funciona. Paulo disse: oxalá que todos profetizem, falando dos dons espirituais. Mas nem todos são chamados nem todos é dado o dom de profecia. São 9 dons. Há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Um pode ser que tenha o dom da palavra da ciência, o outro tem o dom da palavra da sabedoria, o outro tem o dom da fé. São dons diferentes. Operações de maravilhas. Do mesmo jeito é no ministério. Eu costumo muito utilizar aquela expressão que Paulo diz: vem cá, se um membro do corpo disser que não é outro membro, por exemplo, a orelha disser que não é nariz, por acaso não é do corpo? E Deus nos escolheu, cada um no seu limite. Eu não sei tocar bateria, tem irmãos que sabem. Eu não sei cantar, tem irmãos que sabem. Eu não sei tocar, tem irmãos que sabem. Eu sei levar água para o púlpito, tem irmão que não sabe. É assim que funciona. Então nós temos um serviço a ser realizado. E ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, é Deus quem chama. Ninguém deve se auto-intitular. Inclusive quem se auto-intitula acaba servindo de chacota. Não se auto-intitule. A segunda observação aí, a segunda informação relevante, é que os dons são concedidos dentro do corpo com o propósito principal de edificar o corpo por intermédio do aperfeiçoamento e trabalho de cada membro. Deus não vai dar dons espirituais saindo dos ministeriais e indo para os espirituais. Deus não vai dar dons espirituais a quem não trabalha no reino, porque os dons espirituais, eles são ferramentas a serem utilizadas no momento certo. Não é obrigado que todos falem língua. Não, Paulo mesmo disse: eu falo língua mais que todos vocês.
mas prefiro falar uma palavra no meu idioma e ser entendido do que falar 1000 palavras em outro idioma e não entender nada. O meu culto tem que ser racional. Existe um momento que o dom correto é o dom da profecia, é o dom ideal. Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. Neste momento, profecia seria o melhor. De repente, discernir os espíritos é o melhor dom. Você está num culto e não está com a oportunidade de falar, nem de profetizar, nem de orar. Mas o seu olhar discerne o espírito. Você olha e diz, aquela pessoa está com a má intenção. Dom de discernir os espíritos. Buscar os melhores dons. Senhor, me usa conforme a tua vontade. Quando você vem para os ministeriais, a regra é a mesma. Por que todos querem ser apóstolos? Por que todos querem ser profeta, querem ser evangelistas, pastores ou doutores, presbíteros ou diáconos? Mas não querem prestar o serviço. Para que serve esse dom? Sou vaso, mas não quero ser usado pelo oleiro. Tem que ser do meu jeito, da minha forma. Não é assim que funciona. Se você é vaso, depois de todo o processo para que você se transforme em vaso, você vai ser colocado na prateleira. O oleiro ou o dono da casa vai te usar quando ele quiser. E pode ser que te use para colocar óleo dentro, para colocar água, para colocar sal, para colocar açúcar, para colocar farinha. Você é vaso. Ele coloca o que ele quiser. E usa na hora que quiser. Do mesmo jeito, é o dom ministerial. Se cada um entender de Deus para que foi chamado e entender que deve fazer em prol do reino, ele não vai exigir nada referente ao cargo. Ele vai atuar de acordo com o dom. É relevante isso aqui, a informação é relevante. Dons ministeriais. O chamado ministerial vai além do cargo eclesiástico que ocupamos na igreja local. O cargo é somente para te dar uma nomenclatura. A função, o exercício do cargo é que é bem maior. Bem recente, meu pastor estava conversando comigo que alguém aqui da cidade chegou para ele e disse, sou pastor. Aí o pastor olhou assim e disse, já, meu irmão, porque outro dia era diácono, né? Já, meu irmão, já sou pastor presidente. E vou lhe visitar na sua igreja. Não, fique à vontade. E se eu for visitar na sua igreja e você não me reconhecer como pastor presidente, eu nunca mais volto lá. Ô meu irmão, por que a preocupação com o cargo e não com a função? É interessante, irmãos, que o desempenhar da função traz galardão. Os galardões serão recebidos pelo desempenhar da função, por um bom serviço diante de Deus. Mas o cargo é responsabilidade, é que muito é dado, muito é cobrado. Cabe a nós desenvolvermos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se você não tem um cargo, mas Deus te chamou, exerça. Será que quando você chega na igreja não precisa de você para nada? Nada, você não tem necessidade de nada. A igreja não necessita de você de nada. Às vezes eu me admiro a quantidade de obreiros, né? E quando diz, preciso disso, não existe, não estão. Qual é o problema? Deveria rever, não deveria? Eu não deveria rever a minha função? Você não deveria também? Aí nós temos o terceiro ponto da lição, já partindo para o encerramento, que é a membresia, os membros da igreja. Falamos já do ministério, falamos da liderança da igreja local, que envolve presbítero, diáconos e todos os outros também. E agora falar sobre a membresia, o tornar-se membro da igreja, ter uma carteirinha de membro, estar no hall de membros. É rica de lições a identificação dos que estão em Cristo como membros do corpo de Cristo. Inclusive esta foi uma revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Então o cabeça é quem direciona o corpo. É meu cérebro quem organiza minha mão e orienta para que ela tome esta ou aquela atitude. E, consequentemente, membros uns dos outros. Eu não sou membro sozinho, indiferente. Minha mão não é membro independente da minha outra mão, que não é membro dos meus pés. E elas se unem
e a mão faz carícia ao meu pé, a mão coça as costas, o pé sustenta o corpo onde a mão está aqui em cima e não anda com a mão quase não vai ao chão. É uma membresia unida. Trata-se de utilizar o corpo como uma ilustração da vida corporificada. Ou seja, nós somos membros uns dos outros. Se você é membro do corpo de Cristo e você percebe que um outro membro está sem congregar, nós temos que ir juntos. Quando lá no deserto a nuvem se movia, ou a coluna de fogo se movia, todo o arraial ia junto. Nós precisamos estar juntos e não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Juntos. Olha em volta aí, tem algum irmão da sua igreja que por acaso não está congregando? Você é membro, você está ligado a ele, você deve ir atrás dele, deve trazer ele de volta. É uma obrigação sua. Ser identificado como membro é vida partilhada em conjunto. Tem uma frase interessante que eu ouvi, estava estudando sobre a vida espiritual e eu ouvi uma frase interessante. Não há relacionamento onde não há diálogo. Não há intimidade onde não há diálogo. Então, se você é membro da igreja, você precisa conviver com os irmãos da igreja, porque isso te fortalece. Quando nós ficamos sem congregar, sem vermos os nossos irmãos, a irmãzinha, o menininho, o mais velho, o jovem, o rapaz, a moça, quando nós convivemos com esse povo, nós ouvimos os cânticos congregacionais, nós louvamos a Jesus, nós participamos da oferta, nós estamos vivendo aquela comunhão, a koinonia, nós somos mais fortes. É uma das marcas da conversão, a busca e o interesse de viver em comunidade com os que também são discípulos de Cristo. E os que criam, está lá em Atos capítulo 2, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, se você não está junto, você não crê ou não tem tudo em comum. E cada dia acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de se salvar. Fica a dica. E aí nós chegamos num ponto importante que precisa ser comentado, que é o tal dos desigrejados. Vez por outra a gente encontra alguém que diz, estou procurando aí uma igreja. Ou alguém, como bem recente aconteceu, eu não vou citar o nome, mas vou citar o histórico, que não congregava com ninguém e estava ele próprio realizando estudos bíblicos em volta. Em parte eu fiquei bom e feliz porque ele estava fazendo isso, mas em parte eu percebi a fragilidade em não ter quem o orientasse, quem o alimentasse, porque da forma que eu preciso alimentar os demais, eu preciso ser alimentado também. Então, quando eu estou junto com alguém, às vezes eu alimento hoje o irmão e amanhã o irmão me alimenta. É uma relação recíproca, é um ato de troca, de inter-relação. E o irmão, infelizmente, caiu numa fraqueza e hoje nós estamos tentando reacendê-lo. Talvez se ele tivesse deixado de lado o ser desigrejado e tivesse participado da igreja, como agora ele está tentando fazer, ele não sofresse aquele problema que ele está sofrendo. Desta sorte, ser desigrejado não é uma orientação bíblica. Os desigrejados é um fenômeno social de cunho eclesiástico no qual pessoas que se dizem evangélicas deixam de congregar na igreja local. Hoje nós temos a rede social, você está assistindo esse vídeo aqui, mas esse vídeo não isenta você de ir para a escola dominical, não. Você deve ir para a escola dominical, porque na escola dominical nós vamos discutir esse assunto. E vez por outra a gente encontrei uma irmã há pouco dia que ela disse, olha, tem aproximadamente 3 ou 4 anos que eu congreguei. É crente, mas congregou 3 ou 4 anos. Ela agora está vindo, está assistindo a escola dominical. Recentemente vi um de seus filhos, perguntei se está estudando a Bíblia, se está crente, ele disse que está estudando a Bíblia. Então nós não devemos ser desigrejados. Os desigrejados não aceitam mais a estrutura da igreja e as autoridades eclesiásticas estabelecidas. Aí é um problema, né? Porque como eu falei há pouco da sucessão apostólica, eu preciso entender que as coisas não existem a partir de mim. Eu cheguei e a igreja existia. Eu aceitei Jesus em 1992, no dia 28 de junho de 1992. De lá para cá eu já encontrei a liderança do pastor Antônio Raimundo, encontrei a liderança do saudoso
Manuel Vieira, eu encontrei a liderança do pastor Odilon, eu encontrei a liderança do pastor José Lima, do pastor Crispim, encontrei a liderança do pastor Juvenal, do pastor Adroaldo, do pastor Adejarlan, do pastor Edivan, do pastor José Carlos. Eu já encontrei várias lideranças. Então não existe essa questão de não aceitar. Você é um ponto a mais. Pelo contrário, as regras do reino quem deu foi Cristo. Você tem que obedecer. Você tem que se submeter a ela. Aí nós temos um percentual, ó, dos 100% da igreja, 78% é que são igreja. Os outros 22% hoje já são desigrejados. É muita gente. 22% da igreja no mundo, né? Composição da igreja evangélica no Brasil, censo de 2010. Na época eram 42.275.440 evangélicos no país. Lá para cá mudou muito, mas veja, 22% desigrejado. Em 2010, 9 anos depois, isso é de se preocupar. Se alguma coisa na igreja não está contente, ô meu irmão, faça. Eu costumo dizer lá na igreja o seguinte: se não quiser que eu cante, alguém venha cantar, porque senão eu canto. Se não quiser que eu pregue, alguém venha pregar, senão eu prego. Eu ensino, eu sou... Até a bateria, eu não sei tocar teclado, mas bateria a gente consegue... Até a bateria, se brincar, eu vou tocar. Agora depois não reclamo, porque eu sou ruim. Então, se você sabe fazer melhor, faça, meu irmão. Não reclame, faça. Este movimento, o movimento dos desigrejados, tem nascido muitas vezes em igrejas neopentecostais, que, por causa de desvios doutrinários, tem frustrado a muitos que se convertem. O movimento neopentecostal é esse movimento do barulho pelo barulho, onde quase não tem ensinamento da palavra. Isso aí é chamado de movimento neopentecostal, gerando um sentimento de que foram enganados e de aversão à organização da igreja. Então, a pessoa vai com a promessa: venha que hoje vai acontecer o seu milagre, hoje vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser feito aquilo outro, e o pregador às vezes até força para tentar dar uma resposta ali que satisfaça, que agrade, etc. E finda por não entregando aquilo que ele fez na propaganda, quando na realidade o que deve ser feito é isso: é estudar a Bíblia Sagrada, é deixar o Senhor agir na igreja, não forçar ou gerar uma reação. Eu estava um dia num evento onde a pessoa prometeu que Jesus haveria de curar uma determinada pessoa, e Jesus não curou, e a pessoa estava com o braço quebrado, com uma tipóia, e a pessoa foi desenrolando, quando chegou num certo ponto o doente começou a fazer uma cara: está doendo? O doente disse: está doendo. Mas como está doendo? Jesus não curou não? Ele disse: não. E querendo mexer o braço assim. É uma situação tanto complicada. Vamos evitar que dessas ações surjam desigrejados. Dietrich Bonhoeffer, teólogo e pastor luterano, diz: não há outra opção ao corpo de Cristo a não ser tornar-se corpo invisível, corpo visível, ou, caso contrário, não será corpo de forma alguma. Ou se torna corpo visível ou não será corpo de forma alguma. O corpo de Cristo torna-se visível ao mundo na congregação unida em torno da palavra e do sacramento. Nós precisamos estar unidos, congregar. Quanto mais nós congregamos, mais nós somos fortes. 3.3 e já encerraremos. Privilégios e deveres da igreja, da congregação. Privilégio que desfrutam os membros da igreja local. Primeiro, desfrutamos da igreja da alegria proporcionada pela comunhão com os demais irmãos. É tão bom você encontrar alguém que há tempo você não via. Você sorrir no dia do aniversário de alguém. Você se alegrar quando alguém é consagrado. Você se alegrar quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Você se alegrar num culto de ação de graças. 2. Temos um lugar reservado para orar.
louvar a Deus e ouvir a palavra de Deus junto com outros membros da nossa renovação e edificação. A igreja, você tem o momento da oração, tem o momento do louvor, tem o momento de ouvir a palavra de Deus. É um local onde, se você quiser ficar, não precisa fazer um oratório, como alguns têm oratório em casa. A sua casa toda deve ser um local de oração, não tem um oratório, um altar só para oratório. Mas você quer ir para a igreja, você tem um local de orar na igreja. Isso é muito bom, você demonstrar a tua comunhão. Não seja crente só dentro da igreja, mas demonstre a comunhão na igreja. 3. Temos o privilégio de poder unir-se aos demais irmãos para a celebração da Santa Ceia do Senhor. O momento em que nós meditamos como será quando nós chegarmos na eternidade. Jesus prometeu, por 2 vezes, numa mesma reunião, em que não participaria do pão e do fruto da vide de novo, senão naquele dia conosco lá no céu. É bom, e eu gosto quando eu vejo em algumas igrejas, os irmãos trocam o cálice e diz: quero te ver na eternidade, quero congregar contigo na eternidade. Isso é muito bom. Este momento é um privilégio para nós, os membros do corpo de Cristo. E por último, 4, temos a oportunidade de servir ao Senhor, seja testemunhando, pregando, louvando e atuando de acordo com os dons concedidos pelo Senhor. É na igreja, no corpo da igreja, no seio da igreja, no âmago, na nossa união, que nós vemos tudo isso acontecer. Então, essas são alguns dos privilégios. Continuando aqui. Para que haja estabilidade e desenvolvimento da igreja local, é necessária a participação e comprometimento dos seus membros. Aqui, irmão, entra aquela questão de você participar, né? Vamos ter uma cruzada, você não vai. Não adiantou. Vai ter escola dominical, você não vai. Não adiantou. Vai ter culto de ensino, você não vai. Não adiantou. E principalmente os pais. Os pais devem levar seus filhos. Teus filhos estão 24 horas aprendendo o que não devem. A rede social hoje já chegou em tudo quanto é lugar. Eles veem e são orientados por professores inadequados na rede social. Por que não trazer os filhos à igreja, congregarmos juntos, você participar de tudo para que haja uma resposta, até mesmo no contexto onde você vive? Às vezes você traz um parente, uma pessoa que você quer dizer alguma coisa para ela e não consegue. Chega na igreja, Deus usa o pregador e transmite para ele uma mensagem. Alguns deveres dos membros da igreja local: presença nos cultos de reunião regularmente, ser ativo, participante, não indiferente aos cultos, deve dar assistência ao culto. Ter o cuidado mútuo, 1 carta aos Coríntios 12, 25, vai falar um cuidando uns dos outros. E o último aqui: respeitar, amar e obedecer os pastores e demais obreiros. Inclusive a Bíblia diz: e aqueles que cuidam de vós no exercício da palavra devem receber duplicada honra. Em algumas traduções dizem duplicado salário, mas nem todos recebem salário. Então, duplicada honra. Se a honra resultar em salário, salário. Porque alguns, infelizmente, não fazem e querem o salário. E alguns recebem o serviço como membro e não quer dar honra ao obreiro. Que seja dada a honra àquele que prega a palavra de Deus, que ensina os irmãos. Dentre outras obrigações. Conclusão: a institucionalização da igreja, conforme os princípios bíblicos, contribui para que as igrejas locais cumpram a missão dada por Jesus Cristo até que Ele venha. E aqui, para nós encerrarmos, eu faço uma diferenciação de igreja local para igreja universal. Não estou falando da IURD, eu estou falando da igreja bíblica. A igreja local ela é composta por pessoas de hoje. A igreja universal é composta por pessoas de todas as eras. A igreja local ela vive por um período. A igreja universal ela é eterna. A igreja local tem títulos, a igreja universal não tem. Nós fazemos parte da igreja local e da igreja universal. Que Deus te abençoe, que este estudando a Bíblia te sirva de alguma coisa e que amanhã você esteja na escola bíblica dominical. A paz do Senhor, fique com Deus, foi um prazer. Deus te abençoe.